Esse é o IBRADINcast. Direito Imobiliário em Debate. Olá, sejam bem-vindos ao IBRADINcast. Eu sou Ricardo Campelo, um dos apresentadores do programa, e hoje estou aqui, hoje está fácil apresentar que todo mundo é membro do Conselho de Administração do IBRADIN. Estou aqui com colegas muito caras para mim, para falar de um tema muito interessante no mercado imobiliário, que é sobre permuta, mas a permuta financeira. Deixa eu apresentar aqui minhas convidadas. Primeiro aqui do meu lado, Diana Nacur, direto de Minas Gerais. Bem-vinda, Diana. Obrigada, Campelo. E também aqui na minha frente, André Coutinho, direto de São Paulo? De São Paulo. A origem é Goiânia, mas é direto de São Paulo. Mas falando direto de São Paulo aqui. Para falar sobre esse tema, que como eu já adiantei aqui, é um tema muito caro para o direito imobiliário, muito importante. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero explorar algo que a gente tem feito aqui no nosso IBRADINcast em vídeo, desde o primeiro episódio, que é sobre como que cada uma de vocês veio parar no direito imobiliário, porque é um ramo que a gente colocou como um ramo do direito, né? Mas não é um segmento de tipo de matéria. É relacionado a imóvel, né? Então, tudo que a gente faz que tiver relacionado a imóvel, eu posso dizer que está conectado ali com o direito imobiliário. Basta ver quantas comissões a gente tem hoje no IBRADIN. Então, deixa eu começar ouvindo você, Di. Como que você foi parar no direito imobiliário? Então, na verdade, assim, acho que a minha primeira paixão com o universo dos imóveis foi ainda na faculdade, porque eu fui a aluna do desembargador Marcelo Milagres, que dava aula de direitos reais e que era uma matéria que eu gostava muito. Inclusive, a minha matéria ali de dissertação já era caminhando para o universo imobiliário. Mas eu vivi uma situação desde o literalmente, primeiro dia de formada, pós-formada, que me trouxe um baita de um desafio que envolvia a irregularidade de registros imobiliários de imóveis rurais num contexto de sucessões, de inventário, com um grau de complexidade tanto de família, quanto de sucessões, quanto de contratos, quanto de pendências, que desde aquele momento me fez ter uma visão que hoje o IBRADIN propaga no Brasil inteiro, que é essa visão 360 que a gente precisa ter para tratar do imobiliário. E aquilo, naquela época, isso há 20 anos, me fez ter que estudar de forma autodidata esse universo, e eu fui agregando esse olhar aí, tanto no contexto da pessoa física, quanto do direito, do lado mais empresarial, e hoje estou inserida aí nesse universo de manhã, de tarde, de noite, apaixonada com o imobiliário. E fazendo muito no IBRADIN, né? A Diana é uma das pessoas mais ativas que a gente tem no IBRADIN. E você, Andréia, história parecida, diferente? Olha, como é que você veio parar no direito imobiliário? Eu fui abraçada, literalmente. Eu, ainda na época de faculdade, foi uma oportunidade, no quarto ano de faculdade, oportunidade de estágio no escritório da qual sou sócia hoje, então é minha relação mesmo profissional desde a origem, e um escritório que atuava atuamos até hoje, com reestruturação de incorporações imobiliárias. Somos originalmente de Goiânia e estávamos ali inseridas na falência da Incol. Então, quando eu entrei no escritório, o escritório estava ali atuando com em torno de 120, 150 projetos imobiliários, sem contar o atendimento dos clientes que já tinham as suas unidades, mas estavam hipotecadas. Então, essa atuação, bem nessa época, foi a que gerou uma das justificativas ali da súmula 308, e esse trabalho que é apaixonante. Assim, eu lembro que logo que eu comecei na atuação, eu tive a oportunidade de ir para uma assembleia. E o que para todo mundo parece assim o fim, né? Participar de uma assembleia, para mim foi apaixonante, porque é o contato com o cliente, a questão do resgate do sonho, a questão da casa própria é muito relevante, né, no nosso país, é algo que é um marco. Então, você construir isso, além da paixão pelo direito imobiliário, foi de realmente estar ali num propósito motivador aí do trabalho. Quando eu trabalho muito em casa, eu sempre tenho a justificativa. Não, mas é porque eu estou ajudando. Meus filhos passa a ver obra parada, fala, mamãe, você está trabalhando para essa obra também? Ainda não, posso olhar. E é isso. Muito bom, muito bom. E hoje o nosso tema aqui, né, para já mergulhar agora
um tema central do nosso episódio, a gente vai falar sobre permuta financeira, né? Mas antes de entrar na especificidade da financeira, a permuta, ela é algo que no mercado imobiliário, ela acontece em larga escala, né? É um tema que, se você falar permuta, né, quem trabalha com imobiliário já vai olhar com um pouco mais de afinidade, porque justamente os empreendimentos imobiliários, eles muitas vezes utilizam esse formato, primeiro por uma questão do empreendedor, né? O empreendedor, se ele for comprar o terreno, adquirir o terreno, ele vai ter que desembolsar, né, pagar o terreno para depois, né, ele começar, né, executar o loteamento, executar a incorporação e começar a receber isso depois. A taxa interna de retorno dele do investimento diminui, né? Então foram se desenvolvendo, primeiro a questão da permuta física, né? Então, você me dá teu terreno, eu vou construir, quando estiver pronto eu te dou essas unidades. Mas aí vieram essas modalidades aí que não, então eu vou te pagar conforme um aproveitamento do empreendimento, né? Conforme o empreendimento faturar, eu vou te pagando um percentual disso, né? E também é algo que favorece, em algum sentido, o empreendedor. E aí o mercado foi abraçando esse modelo, né? Também remodelando um pouco melhor para o terrenista. Eu queria ouvir de vocês um pouco da prática profissional de vocês, o quanto que realmente esse modelo acaba sendo uma preferência, tanto dos empreendedores quanto dos terrenistas. Começar com a Andréia. Olha, eu vou falar mais acho que o incorporador é o que você disse, né? A questão da dinâmica financeira, esse custo do dinheiro faz todo sentido, seja a permuta financeira, a permuta física, do que ter que desembolsar o recurso, né, dentro do ciclo da incorporação. Mas pensando no terrenista, o terrenista pessoa física, e pensando ali em larga escala do nosso país, né, eu acho que ele tem menos interesse ou apetite para essa modalidade. Acho que costuma ser uma dinâmica de utilização mais para pessoa jurídica ou para um terrenista de fato que tem uma capacidade técnica, uma assessoria Melhor jurídica assessorado. mais especializada, porque de fato é um produto que você deve depois acompanhar, fiscalizar, acompanhar a prestação de contas. Mas pensando na pessoa física, mesmo a menos orientada, eu diria que brilha os olhos, porque quando você olha para uma proposta de aquisição do seu imóvel, em que permuta, transformando para valores, vem a proposta ali. Se você aceitar receber em metragem, estamos falando tô com um caso agora, recente, um terreno em Santo Amaro. Se for permuta física, 21 milhões e meio. Se for permuta financeira, 17 milhões e meio. Se for dinheiro, nem à vista, mas se for dinheiro parcelado num prazo de obra, 14. Então, faz sentido? Brilha os olhos. Claro que precisa olhar para toda a estrutura disso, mas pode ser que isso é que encante a questão do recurso. É participar ali do ganho que aquele seu parceiro vai ter. Se tornar um parceiro. Se tornar um parceiro. Mas é isso, tem que ter essa especialização aí para essa opção. Bom, eu tenho atuado tanto na estruturação pelo lado do terrenista quanto do incorporador, apesar de, na maioria das vezes, a gente assessorar ou incorporador ou loteador. E em muitas situações a gente vê a permuta financeira, não é nem apenas na questão do terrenista mais profissional. No loteamento, por exemplo, o que eu vejo muito são famílias que tinham fazendas, que tinham áreas rurais, que era um patrimônio que às vezes que não estava sendo explorado, e que eles enxergam ali naquela carteira longa, naquele ciclo longo, uma possibilidade de ter uma renda constante ali, líquida, né, acompanhando o fluxo e, obviamente, com o brilho nos olhos de que possivelmente o retorno há de ser maior, porque para o incorporador, como ele ganha na possibilidade de uma folga maior no fluxo de caixa, porque ele não tem que adiantar assim, um valor maior no início do negócio, ele consegue ter fôlego para poder custear a fase inicial, que são só custos, né? Projeto, aprovação, a nossa atuação, e deixar, então, para esse desembolso seguir o fluxo de caixa. E isso permite que ele proponha um retorno maior. Mas eu gosto de falar, Campelo e André, que assim, as pessoas gostam de dar o nome para criar o entusiasmo, para ganhar a motivação do negócio. E, às vezes, isso acaba por esconder o que cada
parte realmente quer e o que cada parte realmente topa. Então, eu gosto de escutar o que cada um está enxergando para a gente entender se de fato é uma permuta que não é uma permuta financeira. Já vamos falar sobre isso. Não vou adiantar esse ponto. Para que a gente tenha um negócio realmente arquitetado de acordo com o propósito negocial, garantindo ali aquele retorno pretendido. Então, a gente vê diferentes situações sendo a permuta financeira interessante, mas não necessariamente precisa ser ela a resposta àquela expectativa das partes. É fato que qualquer modelo de permuta, ele traz um certo risco. É claro que quem está assessorando o terrenista vai querer minimizar ao máximo esses riscos, mas ele existe. Você pode colocar todas as garantias, né, do mundo. A compra do imóvel na planta, né? Exato. Tem um um risco. ciclo longo. Tem risco. Sim, Pode acontecer. sim. Mas eu vou colocar uma alienação fiduciária, vou pegar uma garantia real. Ok, mas até você executar, até receber efetivamente, pode ser que você tenha uma perda decorrente disso, né, que vai prejudicar. Então, eu acho que é importante essa colocação, né, para o terrenista. Porque se você quer risco zero ou muito próximo a zero, venda seu terreno. Receba menos, né? Exatamente. Opte por aquela proposta que tem um valor menor. Mas... vai trabalhar com dinheiro por conta, né, própria. Isso aí. Então, quem está olhando para essas outras possibilidades tem que entender que um pouquinho de risco vai enfrentar. Mas vamos falar então, né? Já demos esse spoiler, né? Permuta financeira não é permuta. É bom que aqui tem gravação, dá para fazer o aspas, né? Dá para fazer o aspas. Porque é mais um daqueles termos que vem do mercado, né? Como a holding. Né? A holding, hoje, no planejamento acessório, ela é tudo menos holding, né? Ela não é uma empresa de participações. Ele fala, não, eu fiz a minha holding. O que ela é? É uma empresa patrimonial, né? Uma administradora de bens. Não é holding, mas o mercado abraça de uma forma o termo que a gente, né, acaba tendo que ir atrás. Eu acho que a permuta financeira é a mesma coisa, né? O empreendedor manda lá pra gente, vamos fazer o contrato aqui com esse terrenista, é uma permuta financeira, é assim, assado. Tá, então a gente, né, vai escreve adaptar permuta a partir financeira. disso. E aí eu acho que tem dois modelos que o mercado trata como permuta financeira. Basicamente, ou eu estou falando de uma participação no VGV e que vai ser paga realmente como uma compra e venda, que na verdade o que a natureza jurídica é uma compra e venda com preço variável. O preço que eu vou pagar depende de quanto o meu empreendimento faturar. Ou um modelo mais sofisticado societário, que sempre foi muito adotado também por conta de planejamento tributário, né? Para eu ter uma tributação menor, pagar como dividendos, e que agora com todo esse samba acontecendo na tributação no Brasil, também o pessoal está entendendo que está revendo, né, essa atratividade muito grande que tinha nos modelos de SCP e SPE. Mas vamos falar então sobre esse modelo, né? Permuta financeira. Na verdade, é definir um preço variável, né? Explica um pouco mais nos modelos, nos contratos assim que você tem tratado, né? Como que é essa definição? O que eu defino lá como objeto do negócio? Campelo, eu gosto de, quando a gente vai estruturar, eu gosto de fazer para mim é até uma brincadeira, mas é óbvio que eu não coloco isso como uma brincadeira, em que eu sigo um roteiro de perguntas para as partes, em que eu abandono as expressões para poder enxergar assim, qual é o risco que cada um realmente quer estar disposto, qual é a responsabilidade realmente de cada um e qual é a garantia que está na mesa. Porque a bem da verdade é que quando você começa a enxergar esses 3 pilares, você vai descobrindo qual é a natureza jurídica do negócio que está sendo proposto na mesa e que não necessariamente, aliás, raras são as vezes que é uma mera permuta não, um pagamento variável, apenas um pagamento variável. Então, você tem que enxergar ali qual é a manifestação real de vontade das partes para chegar ao propósito negocial e daí você dá um nome adequado. Bom, quando a gente chega na conclusão de que a questão é o valor variável, de fato, existe a praxe de se estabelecer um fluxo de pagamento, às vezes até tratando no próprio contrato, mas a maioria das vezes a gente acaba levando para o modelo da SPE, porque, né, a André, que tem essa visão do terrenista, do adquirente, ela pode agregar até muito mais que eu nesse ponto do problema que pode dar lá na frente. Porque quando a gente traz um imóvel para um contexto de uma permuta financeira, em que o imóvel tem que entrar quitado
seja porque ele precisa estar 100% liberado para incorporação, seja para o crédito, a verdade é que ali deixa de ter uma relação imobiliária para ter um crédito na mesa. E aí, o driver de tributação, de direitos e deveres, ele muda a dinâmica. Então, quando se traz para dentro de uma SPS, pelo menos ganha a oportunidade de ter uma governança societária que vai melhor regular. Mas a verdade é que, nesse contexto todo, nós não estamos falando em permuta. Porque a permuta é uma troca de bens. Coisa por coisa. Coisa por coisa. Né? E não vai ser essa a situação. Se nós estamos falando em compartilhamento de risco, nós estamos falando de um afeto societatis ali para fins de desenvolvimento de um empreendimento. Se a gente está falando numa variável, existe um risco ali em cima do retorno. Mas, enfim, permuta financeira, essa expressão realmente não é adequada. Eu queria ver um pouco da Andréia no mesmo sentido, já tentando desenvolver um pouco mais no sentido do que é importante constar no contrato, nessa definição do que é esse objeto, né? Qual que é esse percentual, como que eu calculo esse percentual, quando que eu pago, possibilidade de antecipação, dá um pouco desse panorama para nós. Perfeito. Acho que vale a gente, como você falou do que realmente a gente está tratando, acho que vale, além do tributário que você trouxe, falar de fato do que diverge na parte registral. Porque o terrenista, ele se coloca como dono do terreno até ele receber as unidades. Ele já vendeu e ele continua dizendo, não, porque eu sou dono do terreno. Porque enquanto ele não recebe na prática aquelas unidades, ele acha que o terreno é dele. E na opção da permuta financeira, como você disse, a gente concretiza uma compra e venda com quitação. O terreno vai integralmente no registro de imóveis ele perde a propriedade. Perde a propriedade. Ele transfere, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal. Explica detalhadamente, Andréia, como que é feita essa transação, até para o pessoal entender que realmente a propriedade vai sair do terrenista para ir para o empreendedor lá no começo. Perfeito. E aí ele não é mais o terrenista. Exato. Vamos lá. Então, o incorporador, é até um dos motivos do incorporador ter a preferência por uma permuta financeira ou uma dação em pagamento de unidades, para que ele tenha o terreno livre e desimpedido no nome dele. O que é a permuta? O permutante, quando ele se chama de permutante, para ele se chamar de permutante, ele tem que ir para a permuta clássica, que é o 3940 da Condomínios e Incorporações. Eu troco o terreno, como você disse, pelo recebimento de unidades. E isso vai estar na matrícula, vai ser uma escritura de permuta. Nos outros cenários, nos outros tipos contratuais, eu estou celebrando uma escritura de compra e venda com quitação. Essa quitação vai ocorrer com a entrega de uma nota promissória pró-soluto, e aí no mesmo ato, o incorporador com o terrenista vai ajustar. Bom, como é que eu vou pagar essa nota promissória? Vai ser com entrega de unidades ou vai ser, então, com o pagamento variável da permuta financeira ao longo do tempo? Nessa escritura, o que eu tenho? Um direito obrigacional. Eu deixo uma relação de crédito e débito. Crédito e débito, e eu tenho o quê? Eventualmente eu posso exigir uma garantia, a gente entra no que ele deve se preocupar, mas na prática, aquele imóvel que vai destinar à incorporação não é mais do terrenista. E, E ele segue livre e desimpedido para incorporação e muitas vezes para o banco. Para o banco. E aí que mora, talvez, esses pontos de importância do terrenista nessa relação, que é, legal, se eu vou receber com as vendas das unidades, eu preciso realmente me acautelar nesse documento que vai ser estabelecer as obrigações de como eu vou fiscalizar isso. É claro que eu já tenho que fiscalizar porque a minha receita, o meu recebimento decorre das vendas. Só que, além disso, eu também deveria receber ali as mesmas prestações de contas, por exemplo, que uma comissão de representantes recebe. Para eu ter acesso a como é que está o fluxo financeiro, se está cumprindo ou não. E um item que a gente acha bem relevante é, eventualmente, exigir que o incorporador conste a informação dessa forma de pagamento do terreno nos instrumentos de venda, porque no registro de imóveis não vai ter essa informação. Na permuta tem uma exigência lá do artigo 32, a linha L, de que o incorporador, então, informe, se é permuta, quanto da venda de cada uma das futuras unidades, o percentual que se refere ao pagamento do terreno. Se o terreno está quitado, não tem que levar nada para o registro de imóveis. O terreno é meu, eu sou incorporador, o terreno é meu. Então, o adquirente chega, compra a unidade e ele, na análise de risco dele, ele olha por quê? Opa, esse incorporador
legal, porque ele já tem o terreno. Minimamente faz sentido eu pagar um sinal maior, porque o terreno é dele. Pode sim partir disso a decisão da aquisição. Então, ter como divulgar essa informação, sei que para o incorporador não é simples. Até porque ele quer ir para o banco e ele que eu ia quer... dizer, porque Só que, às assim, vezes o banco não vai aceitar. Vai. Só que assim, são todos os atores, o banco finge que não sabe que o terreno não está quitado, o dono do terreno acha que ele é dono, e a gente E ninguém com isso, fala nisso e vamos em frente. E aí quando dá problema... Dá problema. E eu tô com isso possibilitando uma alavancagem em cima de um patrimônio que não é do incorporador, numa escala grande, né? Então, é isso. Então, eu diria que... extra cláusulas para trazer essa cautela maior para o terrenista é a gente pensar em estruturar bem como vai ser essa prestação de contas. Então, se você optou por esse caminho, é de fato você não largar o contrato. É aquele famoso contrato que ele depende de vivenciar até o seu cumprimento integral. E outro ponto de atenção é também pensar em que você às vezes imagina que você vai receber durante obra, mas você tem que lembrar que pode ser que todas as unidades não sejam vendidas durante obra, que fique um remanescente ali, né? para estoque pós-obra, então talvez também negociar com o incorporador alguma cláusula que resguarde quantos meses pós-habite-se, eventualmente que ele possa te colocar em dinheiro. Esse saldo, antecipar, né, de alguma forma. É por isso que eu gosto de sempre entender por que está se pensando na permuta financeira. Porque muitas vezes eu escuto do incorporador assim, eu quero propor a financeira, não só por conta da questão do fluxo de caixa, essas questões todas, mas porque eu quero ter o controle da gestão comercial, da política de vendas de 100% dessas unidades, para eu não ter o terrenista ali como um possível concorrente na venda dessas unidades. Eu quero ter domínio total. Bom, isso por si só não poderia ser um motivo, porque eu posso regular isso no contrato entre eles de desenvolvimento da incorporação, de estabelecer em qual momento que o terrenista vai passar a ter liberdade de vender do jeito dele. Ou depois de vendido tantos % de unidades é que ele vai poder vender, ou ele tem que vender necessariamente na mesma política de vendas, ou com um único intermediador, uma imobiliária comum. Você pode regular isto por outro caminho que não necessariamente fingirmos que está quitado e todo mundo combinar que é isso mesmo e dar um problema lá na frente. E o outro ponto também, que às vezes as pessoas fogem da permuta física pelos custos, e aí eu gosto sempre de contar. Lá em Minas, nós temos uma questão, né, que os emolumentos na permuta física, eles às vezes assustam as partes. Eu já tive... Porque eu vou ter várias escrituras das unidades prontas pagando o terrenista, né? Mas não só por isso. Porque o que acontece? Na permuta, aí só fazendo um paralelo aqui da física para a gente conseguir entender. Na permuta física, a gente normalmente tem 2 caminhos. O caminho da compra e venda com quitação pró-soluto e que depois faz uma confissão de dívida com uma promessa de dação em pagamento das futuras unidades. Então, o terreno vai quitado e você tem uma promessa de dação e lá na frente volta com escritura definitiva entregando as unidades prometidas na permuta, ou o modelo da permuta com retenção de fração. A permuta com retenção de fração, muitas vezes ela é bem vista pelo advogado do terrenista, porque é uma maneira do terrenista não sair 100% da propriedade. Então, se ele vai ficar com unidades lá na frente que corresponderão à fração ideal de 0,01234, simbolicamente aqui, ele vai reter esse percentual, vai transferir o restante para o incorporador e na instituição de condomínio a gente prevê, no memorial de incorporação, a gente indica ali quais são as unidades. A questão é que, quando a gente pega aí o Brasil inteiro, a gente tem interpretações distintas sobre os custos envolvidos no registro da incorporação, no momento da instituição de condomínio, na forma de cobrança da atribuição de unidades, neste caso da retenção e da indicação das unidades, o que faz com que haja uma variável gigante do custo envolvido para fins de emolumentos.
E esses custos, eles não são brincadeiras. Às vezes, o empreendedor, o incorporador, até o loteador, enfim, ele tá ali apegado a pensar no custo de obra e enxerga ali um percentual que ele chuta para fins de emolumentos, mas em Minas Gerais, a parte ali dos emolumentos é algo muito sério. Eu já vi empreendimentos terem um problema gravíssimo de que, quando foi feita a instituição de condomínio, os emolumentos comeu toda a margem prevista, porque eles não tinham colocado isso lá atrás. Então, a gente tem que, desde o primeiro momento, entender quais são todos esses custos envolvidos, se eu vou ter que ter essa instituição de condomínio junto com a incorporação, porque em Minas a gente sempre fez assim, independentemente da questão do ato único, a gente sempre fez esse ato junto com a incorporação. Então, ou seja, é um custo que eu preciso arcar desde o lançamento para o lançamento e que isso pode comprometer a gordura do empreendimento. Mas, a depender da situação que está sendo tratada a permuta financeira, porque às vezes tem uma garantia que tem um custo ali que o terrenista está exigindo, pode ser que seja interessante. Pode ser que faça sentido. Então, por isso eu volto a dizer, eu acho que a gente primeiro tem que entender o que cada um está topando de risco, qual que é de fato o propósito negocial, depois ir para uma planilha de Excel. Fazer conta. Fazer conta. Fazer simulações de como que é o cálculo feito, porque muitas vezes o terrenista nem sequer entende que primeiro vai ser decotado taxa de administração, impostos, não sei o quê, para depois ter aquele percentual, para daí, então, a gente chegar ao qual é o modelo. Prever se vai descontar a corretagem. Exatamente. Esse é o ponto que eu queria entrar, assim, principalmente da definição, porque às vezes a gente pega uns contratos um pouco mais rudimentares, né, que fala lá, percentual do VGV, descontados os custos. Aí. E eu vi, recentemente frente. passou um contrato para mim que eu olhei e falei assim, gente... Quais custos? O que é custo? É o custo da obra? Aceitou? Você está falando só da tributação, né? Esse é um dos pontos cruciais. E, passada a reforma tributária agora, até recentemente a gente tem falado muito sobre isso, eu tenho uma mudança de paradigma sobre o que eu entendo como preço, né? O preço quando eu estiver vendendo essas unidades, o preço é uma coisa, a tributação é outra. Então, assim, quando eu falo VGV, eu estou considerando... O que entra, né? Sem os tributos, porque se for falar sobre preço, o VGV vai ficar só o preço e a tributação não entraria. Né? Então é bem importante começar por isso, né, André? Definir o que esse percentual é sobre o quê. Essa acho que tem que ser uma cláusula bem robusta no contrato. Bem robusta, de o que vai ser descontado, então qual entender a tributação daquele incorporador ali envolvida e se vai ter custo de corretagem ou não, de marketing, o que faz parte, né? Eu acho que isso é relevante. E um ponto só, voltando duas casas da estrutura que você comentou, que seria não só a permuta financeira, mas a compra e venda, computação seguida da dação. Nesse cenário, a gente voltando para a questão registral, você perde o direito à propriedade, mas você mantém o direito real decorrente das unidades que você está recebendo em dação e pagamento. Então, eu estou falando isso só porque... tendo um problema frente aos demais adquirentes, você de fato se torna um adquirente e minimamente ali você está envolvido. Mas é isso, é prós e contras de cada modelo, né? Porque querendo ou não, a natureza jurídica desse crédito interfere em quais serão os mecanismos de defesa, né? Se você pode entrar ali para o grupo de adquirentes é uma coisa, se você é mero credor, credor de uma quantia a ser recebida, sem nenhuma garantia, é outra coisa. Outra coisa. E acho que esse é um ponto já para a gente poder aprofundar um pouco sobre as proteções, né, para o terrenista. Inclusive, a gente começou falando sobre terrenistas melhor assessorados, né? Eu comecei a atuar numa época em que o mercado imobiliário, o terrenista, ele entrava com um risco total, né? Não se falava em garantia na permuta, né? Quando eu comecei a advogar, era muito raro ver um contrato de permuta que falasse, garantia. Né? Olha, um detalhe, no caso em qual que a gente falou, quando da falência, 700 obras paralisadas. Os terrenistas que de fato tinham garantia, seguro-garantia, não passavam de 20 e poucos. Que inclusive eram ressegurados pelo IRB. O IRB
pagou as apólices, né? E se tornou ali, subrogou nas unidades inacabadas. Então, veja, estamos falando de 95, Sim. não tinha, né? No país todo, pouquíssimos tinham essa especialidade. E, aliás, a maior parte dos casos eram no Sul. Então, o Sul sempre, né? Você aí... A vanguarda. Sempre inovando, né? Mas é isso, hoje, você senta, é difícil um contrato que não tenha algum tipo de garantia para o terrenista. Seja uma garantia real em outro imóvel, seja o seguro, né, que tem se popularizado também, nos modelos societários ali, alguma coisa sobre as cotas, e aí a gente pode até discutir a efetividade dessa garantia, né? Mas a coisa tem evoluído um pouco nesse sentido, né? E vocês estavam falando não só de garantia no sentido assim, de incluir uma garantia, né, no sentido jurídico, mas as proteções contratuais, né? E eu acho que a Andrea, né, podia explorar um pouco isso, assim, o que é importante conter no contrato, né, para eu preservar esse terrenista, principalmente porque pensando num cenário de inexecução da obra, né, é uma briga, né, de adquirentes, de credores contra esse empreendedor. A gente entra na discussão hoje, né, pelo menos nos grandes centros, a maior parte dos incorporadores, incentivados pela tributação, opta pelo patrimônio de afetação. Então, menos pela importância do patrimônio de afetação, mais pela questão tributária, mas ok, temos patrimônio, vamos para o cenário de temos patrimônio de afetação. E aí, o terreno, acho que é a base da incorporação. Então, você olha para o terreno, você fala, poxa, o terreno, por óbvio, ele é uma dívida da incorporação. Só que a partir do momento que há esse descolamento do direito de propriedade, a opção pela permuta financeira, e você entrega seu terreno quitado para aquele incorporador e ele coloca ali, desenvolve a incorporação e segue o jogo, como a gente traz essa responsabilidade, né, do pagamento de um contrato firmado pelo incorporador para o adquirente num caso de default. Então, a gente já vivenciou casos que era permuta financeira pura, então o terreno foi depois dado em garantia de banco, então o terrenista tinha seguro-garantia, mas o que ocorre muito também do terrenista é que às vezes ele tem seguro-garantia e não se atenta em como acionar o seguro, então a gente vivencia muitos casos de não pagamento do seguro por conta de descumprimento ali das obrigações da ciência seguradora de que a obra paralisou, está em atraso e acaba tendo que judicializar, que é péssimo na questão financeira. E depois, pensando numa situação mais extremada, que é a situação do grupo precisar, por conta própria, retomar uma obra, destituir aquele incorporador, para aquele grupo, aquela pessoa terrenista não existe. Por quê? Porque não tem a informação. Então, aqui a forma vale mais do que essa relação terreno e patrimônio de afetação? E aí, no nosso entendimento, e aí eu já chego na questão da garantia, sim, porque o adquirente, a proteção do PA, né, a ideia, não é que eu estou só favorecendo o adquirente, estou favorecendo o término da obra. Ele optou por dar quitação, ele confiou naquele incorporador a ponto de ficar só com o contrato aguardando o crédito da venda. As vendas não realizadas, o estoque que eventualmente vai estar ali naquela incorporação paralisada, ele se verte para pagar o próprio término da obra com a construção. Há dispositivo legal específico nisso. Então, como colocar o grupo também para pagar um contrato que ele que fez e que ele não se previu? Então, por conta disso, eu entendo que além de uma eventual garantia extra que pode ser negociada, é importante que esse terrenista tente assegurar a ciência disso, ou tente assegurar o recebimento das informações das vendas, ele de fato acompanhar os contratos firmados. Eu diria assim, a patrimônio de afetação pressupõe uma contabilidade única, mas ter uma fiscalização correta, a gente entende, felizmente, né, as incorporações que não dão certo é o mínimo, né, assim, é a exceção. Temos um sistema que funciona, um sistema, aliás, que registralmente falando, né, traz um arcabouço de segurança importante ali para aquela venda do imóvel na planta. Mas
entendo de fato aquela situação, o que a gente vê muito é isso: é o incorporador que vende e indica uma conta da sua controladora para recebimento do valor. Então, se ele não tiver ali em cima dessa tabela, dessa venda, né, desse quadro de vendas, ele pode ter uma situação de descolamento ali e de não ter o crédito para receber. Então, participar, ter os relatórios, eventualmente pleitear essa cláusula no contrato para dar ciência. E com isso ali, ter um acompanhamento mais próximo, né? Acho que é por isso que eu disse no início que eu acho que a pessoa física terrenista é mais complexo ele de fato ter essa opção. Porque o custo que ele vai ter para ter uma assessoria contábil, jurídica, para a gestão desse contrato, talvez aquela margem, aquele descolamento da permuta financeira para o só recebimento, talvez não faça sentido. Talvez não compense. A ideia do Excel é essencial para a tomada de decisão na melhor estrutura. André, você sabe que você contando isso me veio aqui muito forte como que eu tenho um cliente que eu atendo ele há muitos anos e que ele foi um grande mestre nas minhas reflexões sobre essa relação com o terrenista e o desenvolvedor, porque ele começou do zero no interior de Minas, sem capital e com contratos feitos de uma maneira bem artesanal, simples, né? Por conta própria ali. Então, ele não tinha essa sofisticação de garantias e etc. E ele construiu muitos empreendimentos. Ele tem um nome muito forte em Minas, especialmente no interior. Só que, num dado momento, ele decidiu expandir para grandes centros. E daí, ele começou a enfrentar que foi quando eu passei a atuar com ele, a ter esses desafios de negociação em que o terrenista já não era aquele cara que conhecia a idoneidade dele local e sentava na mesa para perguntar qual é a garantia, como é que eu vou fazer. E ele, acostumado a ter 100% de controle da situação e de não ter um custo da garantia, ficava ali naquela, e agora, né? Mas peraí, não tem necessidade, sou eu vou fazer. Ele sempre contava com isso. E foi quando eu comecei a perceber que, primeiro, né, aí vem a criatividade de acharmos as garantias no conceito jurídico da coisa, né, um penhor de cotas da própria SPE incorporadora. Agora a gente tem também a questão da escrow account, que pode também viabilizar alguns mecanismos de segurança, garantias pessoais, fidejussórias, enfim. Temos aí o cardápio de garantias no contexto jurídico, mas o que esse histórico desse cliente bem me ensinou que a melhor no dia a dia, no desenvolvimento do empreendimento que traz um contexto de garantia e de maior previsibilidade são as informações. É a troca de informações constante do que está acontecendo, transparente, porque isso ele sempre fez na história dele. E por isso ele teve sempre a grande confiança de investidores e dos terrenistas, porque ele, independentemente de alguma pessoa pedir a prestação de contas, ele antecipadamente, ele era sempre foi um verdadeiro gestor financeiro, que ele presta conta do que está acontecendo. Olha, aprovou, não aprovou, tá lá no jurídico, pode conversar com o meu jurídico. Então, eu acho que a gente tratar o dever de informação, dever de prestação de contas, o dever dessa relação transparente, tem talvez uma força de proteção tal qual a de se exigir seguro, hipoteca, alienação, não sei o quê, porque é no dia a dia de uma relação tão longa que se constrói, de fato, a segurança do negócio. E eu acho que isso é fundamental, né? Entender que se eu tô indo para um modelo desse, que é um modelo muito de parceria, né? O terrenista, ele não pode ter essa postura só de ficar, né? Eu quero olhar quanto que pingou no mês, né? Justamente. Ele tem que ter essa noção. Um olhar um pouco mais ativo. Exatamente. E tem uma coisa, a gente falou da questão registral, que vai estar lá como quitado para o banco, mas pensando no PA e na conta única, a contabilidade daquela incorporação deveria, ou deve, né? De fato constar esse endividamento do terreno. Porque senão como que ele vai utilizar o recurso de venda durante obra para pagar? Ele sai de uma linha da contabilidade, mas tem que entrar em outra. E o parágrafo 7º lá do 31A, que trata da possibilidade do reembolso
antes Sim. de fato você identificar o lucro, o incorporador poder se reembolsar das despesas realizadas na incorporação antes de fato do PA estar em pé, né, ali, fala em reembolso. Teoricamente, aqui não é reembolso, eu estou pagando o terreno. Então, como é que eu vou tirar para pagar se eu não paguei, Sim. né? Eu Então, sempre entendi que não, né, se não é pagamento efetivo, não pode tirar do Não pode. não patrimônio pode de tirar do afetação. patrimônio de afetação. Então, esses pontos casam com a questão da transparência, que Sim. é você dá acesso, então, à sua contabilidade, vai estar lá a informação. Então, isso já começa aqui, opa, legal. Então, de fato, essa informação tá nítida e não é que o incorporador vai criar uma forma de me pagar. Tá ali que ele vai me pagar, né? E outra coisa agora no contexto da reforma, e aí, Campelo, você inclusive também ele- pode nos ajudar. A gente Essa Vamos transparência mudar o foco de aqui. informações e de dados, ela tem uma sincronia. Não dá para você falar uma coisa no contrato diferente do que está na contabilidade, diferente do que está na expectativa do terrenista. E nesse contexto de reforma tributária, em que a gente tem a questão do creditamento, tudo tem que ter muito cuidado de como que vai entrar, senão a conta não fecha. É ou não é? Sim, Não, e eu até queria puxar o gancho do tributário pra gente entrar já num bloco que eu acho que é importante, que é falar da permuta financeira, né? Sempre coelhinhos voadores aqui. Para falar sobre os modelos societários, né? Que é essa coisa do, não, vamos pagar menos imposto. E realmente foi um modelo que por muitos anos, quando você olhava ali na planilha de Excel, aqui eu vou pagar menos Faz mais tributo, sentido. né? Então, alguns terrenistas um pouco mais... Aí a gente já tá falando mais sofisticado mesmo, Sim, né? Para ir sim, desse sim, modelo sim. de sociedade. Inclusive, a gente estava falando a permuta financeira mesmo, né? Só com compra, preço variável. Muitas vezes eu vi clientes terrenistas que estavam mal assessorados e que não entenderam a tributação que eles iam pagar. Porque quando eu tenho compra e venda, eu tenho ganho de capital. Ganho de capital. Sim. Se esse terrenista é uma pessoa física, ele vai pagar ganho de capital sobre todo esse recebimento, né? Em relação à valorização que acabou acontecendo no terreno ali. Né? Mas então o pessoal começou, opa, então no modelo de SCP, no modelo de SPE, eu pago menos tributo. Que legal, deixa eu ser sócio, né? E aí já implica numa engenharia mais sofisticada, né? SPE é até um pouco mais simples, né? Eu integralizo ali, eu fico... Né? Então eu, terrenista, integralizo o terreno numa SPE, a incorporadora ou loteadora, né, vem como sócio ali, somos sócio do empreendimento. Aí já vem até um risco, né? Porque se eu sou sócio de uma empresa que vai empreender em construção, responsabilidade trabalhista ali vai te pegar. Consumidor, direito do consumidor, Você pode atraso. colocar no contrato, né, com a incorporadora que ela vai responder e tal, mas você pode acabar aparecendo ali numa trabalhista. E a SCP, que daí já é uma engenharia mais complexa ainda, né, porque eu tenho que transferir a propriedade para o empreendedor, mas eu não tenho como fazer uma integralização, porque a SCP é uma sociedade contratual, né? Então, eu tenho que operar isso também por uma escritura de compra e venda quitada com a Prosoluto, e aí eu integralizo a Prosoluto na SCP, né? Esse modelo, sim. Mas que também tem muitos pontos de atenção. E, às vezes, os próprios empreendedores desconhecem. Por exemplo, a questão da tributação. Tudo bem, eu vou pagar como dividendos, mas eu tenho algumas regrinhas para observar. Primeiro, patrimônio de afetação. Para começar a distribuir dividendo, eu tenho que ter recursos suficientes para terminar a obra. E já aconteceu o caso que eu estava assessorando o terrenista e ele me passou que seria uma permuta financeira, né, no modelo societário. Daí eu falei, então você está de acordo a só receber, mas para o final da obra. Não. O incorporador não me falou isso. Daí eu tive uma reunião que eu tive que explicar para a incorporadora que você não pode pagar dividendo antes disso. E antes de ter lucro contábil também. Né? Eu tenho que ter lucro contábil. Para ter lucro contábil, eu tenho que observar o POC. Posso vender tudo na planta. Vendi tudo no dia do lançamento, eu vendi a obra inteira à vista. Sim. Teu lucro é zero, porque senão progrediu na obra ainda, né? Então não pode distribuir dividendos. Então a gente já entra num terreno um pouco mais complicado, né? em negociações. E além disso, a questão de garantir o valor, porque o percentual, que seja percentual, e aí é variável, porque depende da venda, mas como que você não consegue estabelecer, porque de fato você vai depender de ter lucro. Então, você deveria ter um percentual do ganho e não da venda em si. Não estou falando só de VGV falando só bruto, de VGV. mas sim do resultado líquido. Do resultado líquido. E aí, você de fato,
tem que estar inserido ali. Então, isso pensando na SCP e o risco de uma desconfiguração disso tributária, que aí esquece, né? E o custo matou todo o resultado de ambas as partes. Ambas as partes. Aliás, isso entra até nos deveres conexos do contrato pela boa-fé e transparência de ser colocado isso na mesa, do momento e de como isso vai ser calculado, de novo, para prezar pelas informações, porque isso, da comunicação, da transparência, porque isso também garante a segurança do empreendimento. Eu acho que o que é importante a gente dizer é que não é que a gente está condenando, né? É porque, de fato, é tratar o contrato com o que ele é. É uma sociedade legal. Sim. Você está disposto a esse Exatamente, risco. Andréia. E isso se envolve não só para a questão do terreno. A gente vai além, porque a gente vê SCP sendo usada até para aquisição de unidade. Como uma forma de uma captação antecipada, porque eu não posso vender antes do RI, antes do registro memorial de corporação, mas, veja bem, para os amigos eu faço, então, as SCPs, mas eu estabeleço que eu vou entregar uma unidade. Se Esse é o problema. Um contrato de sociedade, eu tenho que estabelecer. E o que a gente tem que também colocar, né, é que assim, a gente tem que enxergar de verdade o propósito negocial, sob pena, inclusive, de dentro do contexto tributário ser configurada uma fraude se você está em desacordo com o que é realmente o propósito negocial. Mas a gente também tem que entender que tem soluções. Às vezes o cliente chega achando que tem que ser de um jeito, e aí a gente coloca os problemas da incongruência daquele modelo e ele acha que tem que desistir ou que tem que fazer errado. E não é Às isso. vezes é só como formatar esse caminho. É só como formatar, abrir a cabeça, criatividade. A gente tem, quem atua com o negócio sabe que o caminho é, de fato, criar soluções, e que bom que a gente tem o espaço do contrato para criar, porque as obrigações, elas podem ser desenhadas ali no contrato para acomodar todas essas questões. O que não dá é para ter essa incongruência do que se quer com o que se escreve e o que se retrata, seja na contabilidade, seja no tributário. E, pensando na SPE, que também trouxe, é isso. Tem que ser realmente aí mais especializado mesmo, porque em dando errado, além de toda a questão tributária, eu volto, né, sempre o cunho do caso extremado da paralisação da obra, que é isso. Você é o incorporador, você é sócio da SPE incorporadora, e você terá as responsabilidades decorrentes de indenização de atraso e todo o problema aí envolto, né? Então... E aí eu acho que vale até falar, né? Quando a gente falou das garantias, né? Eu já vi muito caso assim, não, eu quero como garantia, se é um modelo societário de SCP ou de SPE, eu quero a alienação fiduciária das cotas, né? O terrenista vai ficar... ele vai ter as cotas ali como uma garantia fiduciária. Então, se o empreendimento deu default, eu vou adjudicar essas cotas. Mas será que eu quero adjudicar essas cotas? Será que eu quero virar dono dessa SPE que está com problema? Se deu errado, o dinheiro não vai estar no caixa. Exato. A gente já falou muito disso na comissão de societário, né? Então, às vezes uma garantia ilusória, né? Até porque eu não tenho facilidade de execução da garantia que eu tenho quando é um imóvel, que eu vou no registro de imóveis e extrajudicialmente faço a execução da propriedade, né? Não é assim quando eu tenho uma SCP ou uma SPE. Mas dependendo do perfil do terrenista também, isso dá a chance dele de assumir o bastão da coisa, porque ele não está na comissão de representantes, mas ele assumir a situação até mesmo para passar essa incorporação para outro incorporador e fazer a coisa acontecer. Ele só tem que ser rápido. Não deixar o negócio ficar muito... pesado vermelho, né? Porque isso não E aí o contrato que vai dar essa possibilidade para ele, né? Um bom contrato que vai dar essa possibilidade para ele. Puxar isso antes de uma situação extremada de inadimplência. E o que eu acho legal falar da parte tributária, né? Que a reforma tributária, né? Aí falando como um todo, né? IBS, CBS, mas também a tributação de dividendos deu uma chacoalhada, principalmente nesses modelos, né? Porque se eu vou pagar como dividendos e se o terrenista é uma pessoa física, eu já vou ter tributação nesses dividendos. Mas a reforma mexeu muito porque tem a questão do redutor de ajuste, que para mim é o ponto mais chato e difícil de entender da reforma. Mas vai valorizar para o empreendedor a permuta financeira. Por quê? Na permuta, por exemplo, uma permuta com pessoa física por unidades, eu não tenho redutor de ajuste. Né? Se é por unidades futuras, eu não tenho redutor de ajuste. Então, o resultado do empreendedor fica comprometido. E a permuta financeira sem SCP, né, o que é compra mesmo, com pagamento variável, é uma compra e venda. E aí tem o redutor de ajuste por todo esse valor que for pago para o terrenista vira redutor de ajuste. Então, deu uma chacoalhada que esses modelos que antes eram do ponto de vista tributários muito ruins,
podem passar a fazer sentido. Podem fazer Até porque, na permuta física com o terrenista, ele pode, se ele vender mais de 3 unidades no ano, ele pode pagar ganho de capital mais IPS e CBS. Então, na permuta financeira já muda, né? Então, é um modelo que ganhou um pouco mais de fôlego. Sabe o que é outra coisa que deu uma chacoalhada também nesses modelos? A gente até estava conversando sobre isso, que eu vejo muito, como eu atuo muito no loteamento também, pós-pandemia e pós a lei que reconheceu ali o condomínio, que tipificou o condomínio de lotes, a gente vê no mercado um movimento grande de incorporadores que vão para o loteamento e de loteadores que vão para a incorporação. E o loteador que vai para a incorporação, ele que está acostumado a fazer o contrato de parceria, aquele lá previsto na CST, de 84 e agora no 2A, a linha D da 6766, ele enxerga também o modelo como viável e atraente a incorporação por mandato. E que é um modelo pouco falado, de várias nuances contábeis, tributárias e contratuais que merecem ser faladas, mas isso não dá tempo agora, a gente deixa para um próximo, já fica a sugestão do tema do próximo. Já fica o gancho para falar disso, mas aí que realmente é um modelo que... Aí sim eu tenho uma proteção pro terrenista, que é de revogar esse mandato em algum momento, né, retomar a propriedade do terreno. Que é algo que eu nem gosto, inclusive, só para não deixar de falar, né? Não é o tema, mas a permuta com reserva de fração, eu acho que a gente vai um pouco para esse problema, né? Se eu tiver default, né, aí eu executo... Não, mas eu tenho uma parte do terreno aqui. E é se tiver uma obra paralisada lá, o que eu faço com essa... Eu também vou rescindir essa parte ideal do terreno. Tenho que indenizar? Tenho que indenizar. Eu acho que o pessoal, no fundo, faz para economizar ITBI, tá? Para não ter que passar as unidades e pagar ITBI. E eu acho que funciona muito bem em alguns mercados. Eu sei que no Rio de Janeiro... Todas as permutas praticamente são feitas com reserva de fração. BH também tem muito, né? Assim, a gente tem o problema dos emolumentos, como eu disse, que acaba ficando muito cara a retenção com fração com atribuição de unidades. Mas, em alguns momentos, a compra e venda com dação fica ainda mais cara. Então, a gente tem que entender. Dos mais o menor. Aí é comparação para poder decidir, mas a gente usa muito. E assim... Quando são mercados em que essa prática é mais consolidada, você tem menos problemas. Sim. No Paraná quase não se faz. E aí, um cliente inventou de fazer, e para explicar para o registrador de imóveis que eu estou querendo especificar unidades, travou. Eu tenho um caso desse no ele não sabia o que fazer. Isso. Sim, né? Acho que essa é uma questão importante, assim, se você está pisando num terreno que já é um pouco mais, consolidado. Isso tem uma coisa que eu já discuti com alguns oficiais registradores que tinham a dificuldade de enxergar. De enxergar a viabilidade. Especialmente nas praças em que a instituição de condomínio se dava ou se dá somente ao final da obra. Porque na cabeça deles, como que ele vai ali falar de uma futura unidade que ainda não existe? Ele tinha essa visão ali. E eu acho que isso pode ser simplesmente desmistificado, porque o memorial de incorporação é que vai autorizar a transação. E se for o caso, é o caso de antecipar essa instituição de condomínio. Mas de fato, é comum a gente enfrentar essa discussão em praças que não é muito utilizada e a gente tem que fazer um trabalho ali pedagógico, né? E da pressão de que tem que sair o RI, né? Exatamente. Uma mágica. Bom, a gente está com tantos assuntos muito bons, né? Mas infelizmente a gente está caminhando para o nosso final. E aí eu queria deixar fazer um arremate sobre o tópico, de toda a experiência que vocês têm sobre esse assunto, o que eu mais tenho que... Qual que é a maior preocupação que as partes têm que ter quando eu vou fazer um contrato de permuta financeira? Começando por você, Andréia. Olha, primeiro, acho que independente da formatação, a questão de fato, conhecer aquele incorporador. Se você está optando por aguardar a gestão de venda, você vai depender do sucesso daquele empreendimento. Você precisa, então, ter segurança de que aquele incorporador, de fato, fez o dever de casa dele, de buscar o melhor produto, para que realmente aquela velocidade ocorra e você consiga receber rápido. Você ter essa preocupação na hora da sua conta, não só olhar a diferença ali, aqui eu vou receber mais do que só o valor fixo. Ok, mas o valor fixo, você tem as datas de recebimento. No variável, você vai depender desse sucesso que a gente acabou de relatar. Então, ter isso em mente e pesquisar, né, o máximo possível ali aquele incorporador, olhar o histórico, a expertise dele com aquele produto e para aí sim afirmar essa parceria.
Acho que é isso. Diana, permuta financeira, em uma palavra. Gastei seu tempo. Os dois lados estarem assessorados por advogados realmente Muito bem. especialistas. Boa. Segundo ponto, uma planilha que saibam lidar com planilha de Excel para fazer contas. E acho que o terceiro é o dever da informação, que eu quero destacar. Ótimo. Realmente da comunicação entre as partes, constante, sem depender da exigência de prestação de contas, que eu acho que isso é bem importante aí para saúde do negócio. Porque no fim do dia o que importa é o negócio parar em pé. Não Exato. importa qual lado que você está. E ser concluído com sucesso, né? Eu acho que uma das Exatamente. coisas mais gostosas pra gente que atua no imobiliário, assim, né? Às vezes eu tô passando na rua, eu passo de lado de um prédio, eu falo, eu que fiz essa permuta. Eu falo também com as minhas... Eu que fiz essa permuta aqui, é gostoso, né? Muito bom. Quando É dá o concreto, certo, né? é a melhor coisa. É o bom do direito imobiliário, né? É, a de concretude, fato, né? não é só um processo ali, né? Isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Diana. Obrigado por você ter acompanhado aqui com a gente, né? Estado presente no nosso Ibradim Cast. E a gente espera ter você em próximas edições. Eu que agradeço, Campelo. Andréia, muito obrigado também, né? Uma pessoa que participa muito intensamente da vida do Ibradim. Obrigado por estar hoje aqui no Ibradim Cast e até uma próxima. Prazer, obrigada. Muito bom fazer aqui no sistema com vídeo. Obrigada, pessoal. Diana, também. Obrigada, parceira aí. Dé. Obrigada, gente. Muito obrigado pela sua audiência também. Para saber mais do Ibradim, acesse ibradim.org.br. Conheça as nossas comissões, todas as publicações, todo o material que o Ibradim produz e que é muito interessante para o direito imobiliário. Até uma próxima. Esse é o Ibradim Cast. Direito Imobiliário em Debate.